Olá, você está no Nara Atelier de Bonecas e hoje eu trouxe uma proposta bem diferente do que eu venho mostrando aqui no canal. É uma bonequinha para brincar, muito fácil de fazer, então você que é iniciante, que está com vontade de aprender a fazer boneca de pano, vai tirar de letra, porque é muito fácil, os moldes são gratuitos, o link com eles para baixar e imprimir vai estar aqui na descrição. Então, gente, essa é a nossa bonequinha. Ela tem 40 centímetros. Aqui o cabelinho é pintado, a Maria Chiquinha é de tecido, justamente para a criança brincar. Então, as perninhas são embutidas, a saia é a única coisa que você pode remover para lavar caso suje, tá bom? Então, é uma bonequinha bem fácil de fazer e própria para a criança brincar. Quem me acompanha desde o início do canal sabe que as minhas peças são divulgadas, são ensinadas aqui no canal e são vendidas como peças decorativas. Então, são bonequinhas para colocar no nicho, para colocar na estante, enfim. Mas hoje eu resolvi ensinar uma boneca para brincar, então você pode divulgar ela para suas clientes sem medo, que é uma boneca para criança levar para a escola, para brincar no chão, enfim. E para você que já ativou o sininho de notificações, aguarda porque vai ter o vídeo também do boneco. Eu já gravei, só falta editar algumas partes e você vai ter a oportunidade aí de incluir no seu catálogo uma bonequinha para brincar e um boneco também. Baixe os moldes e venha comigo costurar essa fofura. Bom, aqui eu vou começar pelos membros. Então, você vai ter acesso a todos os moldes de forma gratuita no link aqui abaixo, na descrição. E aí vai usar o molde da perninha e do bracinho. Aqui para a perna, eu tô usando o tricoline 100% algodão no tom rosa bebê, é um rosinha bem claro, porque eu quero que ela fique como se tivesse com uma meia calça. Então, por isso que eu tô fazendo com tecido de cor. Mas aí, se você quiser fazer com o algodão cru, ou então com um tricoline num tom marrom para fazer uma bonequinha negra, não tem problema, tá? Aqui eu tô usando o algodão cru para fazer os bracinhos. É só você dobrar o tecido direito com direito e posicionar os moldes. Então aqui eu risquei, depois cortei, deixando uma margem de meio centímetro. E aqui iniciei a costura, tá? Com retrocesso. Fui seguindo em cima do risco essa costura e finalizei aqui com retrocesso novamente, deixando uma abertura para desvirar. Faz isso 2 vezes. Aqui eu já desvirei, a abertura ficou atrás. É só reservar, não enche com a fibra agora, tá? E aqui nos bracinhos, a gente faz a mesma coisa. Posiciona o molde sobre o tecido dobrado, risca, né? E depois costura em cima do risco. Com retrocesso no começo, vai costurando sobre o risco e finaliza aqui deixando uma abertura para desvirar. E fica assim, tá? No caso dos braços, você já pode encher com a fibra e depois fechar a abertura com uma costura com agulha comum, tá? Então, só as perninhas que a gente não vai encher agora. Mas essa parte aqui, no caso dos braços, já pode encher e reservar. Bom, para o corpo, eu tenho aqui o molde, vai estar disponível para vocês. Eu vou escanear numa folha em branco, tá? E vai ter uma marcação aqui, pertinho do pescoço. Então, você vai dobrar nessa marcação e vai riscar sobre o tecido aqui para fazer a cabeça. Então, aqui o algodão cru tá dobrado, eu risquei em toda a volta e cortei deixando uma margem de costura que pode ser de meio ou de 1 centímetro e fica assim, tá? Aqui embaixo você vai dobrar, né, novamente, vai riscar agora a parte de baixo. Aqui eu tô usando o tricoline 100% algodão, combinando com as perninhas e tá dobrado direito com direito, é só posicionar o molde e riscar como eu fiz com a cabeça, tá? Não tem segredo nenhum. Risca e depois recorta, deixando uma margem de costura. Depois, você vem
separa aqui os tecidos para poder unir junto com essa parte do busto. Então, aqui, ó, você vai colocar direito com direito. Vou pegar essa parte aqui. Alinha bem e segue o risco que foi feito. Então, aqui você faz uma costura com retrocesso no começo e no final, seguindo esse risco, alfineta, né, para facilitar na hora de costurar. E aqui, nessa outra parte, a mesma coisa. Vai unir direito com direito e fazer a costura com retrocesso no começo e no final aqui, tá bom? Vão ficar essas duas partes costuradas. Bom, aqui eu já costurei nas duas partes. Aqui também, quando você desvira, fica assim. Aqui eu tenho a Maria Chiquinha dela. Eu fiz no tricoline, 100% algodão, na cor preta. E posicionei o molde, o tecido tá dobrado, direito com direito. Risquei e costurei com retrocesso aqui no começo. E finalizei aqui, deixando essa abertura, tá? Então, faz isso 2 vezes. Agora é só desvirar. No caso, eu tô fazendo o cabelo preto, mas aí se você quiser o cabelo lourinho, você usa o tricoline amarelo e usa a tinta de tecido para fazer os outros detalhes na cor amarela também, para ficar tudo combinando. Então, aqui, ó, já tá desvirado. E o que é que você vai fazer? Primeiro, vai posicionar de um lado, assim, alfineta, dobra aqui para não atrapalhar, e do outro lado faz a mesma coisa, ó. Tenta deixar alinhado. Então, aqui eu vou colocar um alfinete. Para facilitar na hora de arrumar. Depois eu vou tirar, porque a gente não pode costurar, fechar toda essa parte com alfinete dentro, tá? Aqui é só para poder dar uma arrumadinha sem muita dificuldade. Ó. Aí você vem com essa parte daqui, é só colocar uma parte sobre a outra, deixa tudo bem alinhado. Essa costura aqui, ó, o encontro dos dois tecidos tem que estar bem alinhadinho. Aí você põe aqui e vai alfinetando. Começa alfinetando essa parte aqui do cabelo, porque você já deixa preso e tira o alfinete que tá dentro. Então, aqui, ó, já coloquei, tá seguro, eu venho e tiro esse alfinete. Aqui do outro lado, da mesma forma, ó, tá aqui, então, eu alinho bem essa parte. E alfineto onde está o cabelo, Maria Chiquinha. Prendi, então eu posso já tirar esse alfinete de dentro. Prontinho, tá preso aqui. E agora, vou alfinetando aqui em cima também, para facilitar. Porque agora a gente vai encaixar as pernas. Vai ficar tudo embutido, com exceção dos braços que a gente vai costurar pelo lado de fora. Então, aqui você pega assim, une uma ponta a outra, ó, essa parte de cima da perninha, faz assim, ó. Aqui tá a frente do pezinho. E vai encaixar aqui dentro. Então, dobra se você quiser, para facilitar. Pode dobrar, não tem problema, depois a gente vai encher. A abertura ficou aqui atrás, né? E aí, você vem e posiciona aqui na base. Tenta alinhar bem. Vou deixar aqui um alfinete só para me ajudar aqui
no começo. Pronto. A mesma coisa eu vou fazer com essa outra perninha. E une as duas pontas. Pronto. Aí você vai vendo a distância mais ou menos de uma para outra. Você acha que é melhor. E vai alfinetando. Coloco primeiro um alfinete dentro, porque depois fica mais fácil de tirar. Eu vou dobrar essa parte, assim. Vou cobrir. Tentar alinhar bem, alfinetar essas partes e depois eu tiro esse alfinete que eu coloquei na parte de dentro. Ó. O importante é que essa parte aqui fique bem alinhada, ó. Costura com costura. Aí vai pondo os alfinetes. Vou colocar um alfinete aqui já no cantinho. Depois eu vou prender as pernas que estão caindo aqui embaixo, mas não tem problema, ó. Bom, já tá tudo alfinetado. As perninhas estão bem presas aqui dentro. Agora é só fazer uma costura. Eu vou fazer na lateral. Então, eu vou iniciar aqui. Fiz 2 pontinhos para não esquecer dessa abertura que precisa ser deixada aqui do lado. Então, vou iniciar a costura aqui com retrocesso. Vou seguir em cima do risco. E vou finalizando aqui, tá? Então, aqui eu finalizo com retrocesso novamente, deixo essa abertura e depois, gente, é só cortar o excesso de tecido, dar um pique aqui nessas pontinhas e aqui também nesse canto do pescoço, tá? Então, você faz um pique que é para não ficar repuxando depois que desvirar. E é isso, finalizou essa costura aqui sobre o risco, é só cortar o excesso de tecido, dar os piques e desvirar para poder encher com a fibra. Bom, costurei tudo, agora é só desvirar, já dei os piques naqueles cantinhos, ó, que eu falei. É só desvirar com calma, aqui pela abertura. E depois encher com a fibra. Começa puxando as perninhas, depois vem o restante do corpo. Bom, já desvirei tudo, então aqui a gente já pode preencher com a fibra pela abertura que ficou na lateral. Preenche bem toda essa parte aqui do corpo e as pernas a gente vai encher aqui pela abertura que ficou atrás. Porém, nas pernas a gente vai encher muito bem para ficar firme, somente essa parte daqui até os pezinhos. Aqui, um pouco próximo da base do corpo, a gente não enche com muita fibra para não dificultar na hora dela sentar. Para fazer a saia, você vai precisar de uma faixa de tecido na estampa que você quiser. E essa faixa de tecido, ela mede 13 por 55 centímetros. Você vai cortar nessa medida e vai fazer uma costura, né? Dobra 2 vezes, passa a costura aqui em cima também. E depois pode costurar um bico rendado, enfim, aquele bico bordado também, para poder decorar. Aqui eu coloquei uma cianinha, uma espessura mais grossa, mas aí você faz
a decoração da barrinha do jeito que quiser, tá bom? É só isso, gente. Cortou, faz a costura aqui em cima, aqui embaixo também, de acabamento. E agora, a gente vai pegar um elástico chato, e vai posicionar com o avesso para cima. Então, você coloca aqui na máquina, baixa a agulha, né? Dá uns pontinhos para poder segurar bem esse elástico e vai costurando. Para franzir, qual é o segredo? É você costurar e esticar o elástico. Vai costurando e esticando, tá? E vai fazendo isso até finalizar a costura na faixa de tecido toda. E aí, depois, quando você soltar, vai ficar todo franzido. Então, o segredo é esse. Coloca o elástico, na medida que for costurando, você vai esticando aqui para poder franzir. É só isso, gente, tá bom? Eu vou pra máquina e volto já já para mostrar para vocês. Bom, é assim que fica depois que costura. O elástico deixa o tecido bem franzido. E agora, gente, é só unir direito com direito e fazer uma costura reta aqui na lateral, ó, com retrocesso no começo e no final. E depois faz um acabamento com zigue-zague, para não ficar esse corte de tecido aqui desfiando. E é isso, e vai estar pronta a sainha da boneca. Bem fácil, né? E pronto, gente. Tá aqui a saia da boneca, de um jeito bem fácil. Para iniciantes, isso aqui é ótimo, porque não exige muita habilidade, muito esforço. É uma saia simples e tá aqui, ó, prontinha. Agora, você vai precisar fazer 2 lacinhos para o cabelo da boneca. Eu vou deixar o molde também disponível, tá? E aí, você vai dobrar o tecido, coloca direito com direito, risca e depois costura sobre o risco, deixando uma abertura para desvirar, tá bom? Depois dá uns piques nas pontas e desvira, vai ficar assim. Depois é só costurar, você vai vincar aqui, ó, dobra ao meio, vinca. E vai fazer uma costurinha simples aqui para franzir o meio desse laço. Eu vou costurar esse laço na Maria Chiquinha dela, tá? Então, é uma boneca simples, você não vai precisar de lã para fazer cabelo, não vai precisar de cola, não vai usar botão, porque a intenção é que essa boneca seja para brincar. Então, não precisa colocar acessórios, enfim. Até para a criança não danificar, né? Você vai colocar muito enfeite na boneca para a criança arrastar no chão, enfim. Aí, quanto mais simples, melhor. Bem fácil de fazer e é própria para a criança brincar. Bom, agora a gente costura em cima do cabelinho dela e tá pronto aqui o lacinho, tá? Aí você vai fazer 2 para Maria Chiquinha. Aqui, ó, eu já adiantei um pouco, preenchi com a fibra. Fechei a abertura com a costurinha. Lembra que eu falei que não era para encher com muita fibra aqui na parte de cima da perna? Então, aqui, ó, tá com uma folguinha, que é justamente para não dificultar na hora de colocar a bonequinha para sentar, tá bom? Então, aqui já tá preenchida com a fibra. O cabelinho, olha só como fica depois que você desvira. É uma Maria Chiquinha, tá? De tecido, já tá bem costurada aqui nas laterais e pronto. Agora a gente vai
costurar os braços. Aqui eu já tinha desvirado, enchido com a fibra, fechei a abertura e vai usar a linha pipa, que é um fio bem resistente. Aqui eu já dei um nozinho na ponta, coloquei desse lado. Agora eu ponho aqui do outro e vou encaixar aqui do lado, ver mais ou menos a altura que eu quero para esse braço. Eu tô usando a agulha para fazer boneca de pano, ela é bem grande. É ótima para fazer esses trabalhos, porque você pode colocar os dois braços ao mesmo tempo, né? Costurar ao mesmo tempo os dois braços com uma agulha assim grande. Ela atravessa tranquilamente o corpinho da boneca. Caso não tenha, não tem problema, usa uma agulha comum e vai costurando um bracinho de cada vez, tá? Bom, aqui eu acho que tá uma altura legal, então eu vou puxar. E aqui vou encaixar o outro braço. Então, é basicamente isso, fazer uma costura pra lá e pra cá, prendendo os dois braços ao mesmo tempo. Ó, agora vou furar aqui. E vou encaixar aqui do lado pra sair do outro. E assim, vou prendendo e fazendo essa costura bem reforçada. Para esse bracinho ficar firme. Então, é isso, gente. Eu vou costurando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, até esse braço ficar bem firme, o outro também. E é isso, tá? Não tem segredo nenhum. Eu não vou ficar mostrando passo a passo aqui todo, porque, enfim, o espaço aqui é pequeno, e aí eu acabo batendo no tripé, e enfim. Mas é isso, costura de um lado pro outro, depois, quando você vê que tá bem firme, do jeitinho que você quer, aí sim, você vai fazer alguns nós de segurança e corta o fio, tá bom? É isso. Prontinho, braços costurados. Agora, você vai pegar o molde do cabelo e vai posicionar aqui na cabecinha dela. Então, você vê aí mais ou menos a altura que você quer essa franja, se quer um pouquinho mais para baixo, para cima, e vai riscar. Usa um lápis ou então a caneta fantasminha. E aí, você risca. E depois que você riscar, ó, você vem aqui do lado e vai puxando para trás. Não precisa de molde, é só você fazendo um tracinho, arredondando aqui, porque tudo isso aqui vai ser pintado com tinta de tecido, até encontrar a outra parte aqui desse lado, ó. Ligando com a franjinha. É isso, gente. Não dá pra aparecer muito, porque eu não tô fazendo com muita força, né? Com um lápis, mas é isso. É só arredondar aqui um pouquinho, atrás, e ligar aqui a ponta da franja. E você vai ter um cabelinho bem fácil, sendo que a parte da Maria Chiquinha aqui, ó, é com o tecido, e aqui você pinta da mesma cor do tecido que você usar. Então, se for uma bonequinha loura, você usar um tom amarelo aqui, você usa uma tinta de tecido mais parecida possível para ficar combinando, tá? Bem simples. Então, toda essa parte aqui vai ser preenchida com tinta de tecido preta, aqui atrás também, então não tem segredo, não tem nada de extraordinário, nada que seja difícil de fazer. O lacinho eu vou deixar para costurar por último, né? Depois que a tinta estiver seca já. Então, eu não gosto de costurar agora.
E aqui, para fazer as marcações dos olhos, nariz e boca, você vai precisar de uma fita métrica. Eu sempre uso aqui. Então, você vai pegar a fita métrica e daqui da costura para baixo, você vai fazer um pontinho onde marca 6,5 centímetros. Coloca bem aqui na costurinha mesmo, tá? E onde tiver 6,5 centímetros, você faz um pontinho. Ou um ponto, eu vou focar aqui um pouco. Pronto. Foquei. Daqui de cima para baixo, você marca 6,5 centímetros, ou faz um pontinho com lápis, ou usa o alfinete, tá? Aqui, um pouco mais embaixo, onde marca 7 centímetros, você faz outro pontinho, ó. E aqui, um pouco mais abaixo, onde marca 8 centímetros, você faz outro ponto, ou põe o alfinete. Certo? Não tem nada de difícil. Então, recapitulando, da costura de cima para baixo, faz uma marcação onde tem 6,5 centímetros, onde tem 7 centímetros e onde tem 8 centímetros, tá? Então, aqui, ó, vai ser o nariz, onde tem esse alfinete verde. Vou tirar e vou fazer um tracinho aqui, ó, meio arredondado, bem simples. Aqui é o nariz, onde marca 8,5 centímetros será a boca. Então, se quiser, pode usar um botão, alguma coisinha redonda aqui para marcar. Se quiser, pode fazer um pouquinho mais abaixo, onde marca 9 centímetros. Você é quem sabe como vai ficar essa boquinha. Se quer um pouquinho mais para cima ou se quer um pouco mais para baixo. Eu acho que eu vou deixar ela um pouquinho mais para baixo. Então, onde marca 9 centímetros, um pouquinho aqui. Aí, eu vou marcar e fazer a boquinha. Então, gente, são detalhes que não é uma regra, exatamente. No caso da boca, por exemplo, você pode fazer um pouquinho mais para baixo ou um pouquinho mais para cima, tá? Agora, o nariz é nessa posição mesmo, nessa marcação que a gente fez. Esse ponto aqui no meio também, isso daí não pode mudar. Por quê? Aqui, ó, onde a gente fez aquela marcação de 6,5 centímetros, vai servir pra gente fazer o risco onde vai ficar o olhinho. Então, ó, daqui do meio, a gente puxa 1 centímetro para um lado e 1 centímetro para o outro. Pronto, é aqui que será o olhinho dela. Então, faz um risquinho oval ou redondo, se você quiser, tá? Eu já expliquei em vários vídeos aqui, disponibilizei moldes, enfim. Então, dá uma vasculhada aí na playlist de bonecos de pano que vocês vão ver. E aí é só pegar um desses moldes que eu já disponibilizei e colocar aqui. Se quiser redondo, você pode fazer também. Vou fazer oval e, ó, aqui onde eu marquei com outro alfinete, faço outro olhinho. Não é difícil, é uma boneca bem simplesinha. Os olhos também são simples, não tem muitos detalhes. Não vai exigir muito de quem tá começando. Nariz, a boca. Aqui pode fazer um tracinho do lado, ó, se quiser. E tá pronta a boneca, tá? Se quiser a boca um pouquinho mais pra cima, faz da forma que eu expliquei lá no início. Se quiser um pouquinho mais pra baixo, não tem problema, tá bom? Aqui, passa um pouquinho de blush dos lados. Faz uns cílios assim um pouquinho mais compridos, pra ficar diferente do boneco. Vai ter vídeo de um bonequinho também, tá? Então, tem essa boneca para brincar e vai ter o bonequinho para brincar. E aí, você vai ter duas opções para oferecer
para as clientes, um boneco e uma boneca. O vídeo do boneco já está gravado, só falta terminar de editar e disponibilizar para vocês. Vai ficar ótimo. Ó, tá aqui, fiz alguns cílios para depois cobrir com a caneta, a Micron. Se você não tiver a caneta, pode usar um pincel bem fininho e usar a tinta de tecido, tá? Aqui em cima eu fiz uma sobrancelha, mas como a franja vai ficar aqui um pouco próximo do olho, não vai ficar aparecendo a desse olho aqui, ó, a sobrancelha aqui do lado. Então, uma vai ficar à mostra e a outra não. Mas aí não tem problema. Vou fazer um detalhezinho aqui embaixo da boca, que é opcional, se não quiser, não precisa. Mas olha só, tá pronta, gente. Aqui é só preencher na cor que você quiser. Se for uma bonequinha loura, você pode fazer esse daqui verde ou azul, enfim. Se for com cabelo preto e você quiser fazer com olho azul, também pode. Eu vou fazer com olhinho preto, mas aí você escolhe, pode fazer com a tinta marrom, né, para fazer um olhinho castanho. E é isso, é só preencher todo esse espaço. Eu vou agora usar a caneta Micron para fazer o contorno. Então, eu vou começar aqui pela sobrancelha. Vou cobrir aqui, ó, o que eu fiz com o lápis. E depois eu preencho com a tinta os cílios. O bonequinho ficou bem bonito também. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então, eu vou terminar de editar o vídeo dele. Depois eu vou soltar aqui no canal para vocês verem também. Ficou bem fofinho ele. Olha só. Só cobrir aqui. Se não tiver a caneta, não tem problema. Usa a tinta de tecido com um pincel bem fino. Aqui eu tô usando a Micron 005, é uma das pontas mais finas. Eu não sei se tem uma mais fina que essa, mas eu comprei duas dessas justamente para fazer esses contornos. Eu uso muito para isso, então não pode faltar. Dá certo com pincel também, mas é muito mais trabalhoso, com a caneta é mais prático. Pronto. Agora é usar a tinta de tecido e preencher essa parte aqui toda, depois põe para secar, tá bom? Eu não vou mostrar o passo a passo completo, porque, enfim, não tem segredo, é só cobrir toda essa parte aí com a tinta de tecido. Eu vou só começar aqui mostrando para vocês, mas depois eu vou dar um corte no vídeo para não ficar muito extenso, muito longo, né? Como não tem nenhum detalhe que vocês não saibam, tem como cortar essa parte do vídeo, porque senão vai ficar muito prolongado. E é basicamente pintar, gente, é só pintar tudo isso aqui, ó. Vai seguindo a marcação que foi feita. Se quiser, pode usar um pincel um pouquinho mais fino para fazer esse contorno aqui. Mas eu acho que dá para fazer com esse pincel mais grosso. A numeração desse pincel tá apagada, mas aí isso pouco importa, gente. Você escolhe aí o pincel que achar melhor para fazer esses detalhes. Tem gente que vai preferir um pincel super fino e tem outros que vai conseguir fazer com esse aqui, um pouquinho mais grosso, tá? Eu sugiro que use um mais grosso desse para preencher todo esse espaço, porque esse daqui é bem, né? Tem um espaço muito grande aqui para preencher com tinta e com um pincel super fino vai demorar mais, né? Espalha bem a tinta para não ficar uma camada muito grossa. E aplica bem aqui nas costuras, ó. Onde ficou a costura, para não ficar
a linha aparecendo, a cor, enfim. Então, preenche bem aqui com a tinta. Eu vou começar aqui na frente e depois eu preencho atrás. Atrás tem esse espaço todinho para pintar. E é isso. Vou só começando pela franja para deixar ela já certinha e o resto é só preencher a tinta. Depois que seca, às vezes fica alguns espaços precisando de mais uma pincelada. Pode ser que fique aparecendo um pouquinho, né, bem leve, uma parte mais clara do tecido, mas aí não tem problema, depois que secar, você faz os retoques, onde precisar de um pouquinho mais de tinta e põe para secar novamente. É isso, gente. Só fazer a pintura com paciência e depois esperar para secar. Então, vou dar uma pausa aqui no vídeo e depois eu volto e a gente dá continuidade nos detalhes aqui do rostinho, a pintura dos olhos, tá bom? Bom, gente, agora que tá tudo pintado, a tinta já secou, ficou assim, bem bonitinha, né? E costurei aqui os lacinhos na parte da Maria Chiquinha. Se quiser, pode pôr um pouquinho de cola, mas eu sugiro que você costure primeiro e depois reforça com uma cola, tá? E aqui, ó, tá toda preenchida com a fibra, toda bonitinha. Já passei o blush e agora vamos fazer o brilho no olhinho dela, tá? Aqui eu também já adiantei, porque não tem muito o que fazer, é só preencher todo esse espaço com a tinta de tecido na cor que você quiser. E agora, vamos com o pincel fazer o brilho, ou com o pincel ou com um boleador, enfim. Você vai molhar a pontinha, tira o excesso, tá? Aqui na tinta branca, e vai fazer uma bolinha, um pontinho aqui, ó, no canto superior esquerdo. Depois, vai fazer uma um pouquinho maior na parte de baixo. E é isso. Não tem nada de difícil. É só fazer uma bolinha aqui na parte de baixo, um pouquinho maior, e uma na parte de cima. É só para não deixar esse olho sem nenhum detalhe, tá? Mas aí a forma como você vai fazer, aí você decide. Eu acho essa forma bem mais fácil para quem tá iniciando. Mas eu tenho aqui no canal já um vídeo ensinando a fazer alguns olhinhos diferentes. Então, se você tá chegando agora e ainda não viu, eu vou deixar aqui na descrição também o link para você assistir, com um molde gratuito. Os moldes são opções aí para você fazer nas suas bonecas e são fáceis. Então, eu vou colocar e você assiste depois, tá? Mas esse daqui é o mais fácil que tem, porque é praticamente preencher todo esse espaço com uma cor e fazer duas bolinhas aqui, como o brilho dos olhos dela. Bom, fiz aqui no canto superior direito, nesse outro olhinho. E agora eu vou fazer uma embaixo. Se errar, não tem problema, depois você vem com a canetinha
e faz os retoques, ou então com um pincel bem fino e a tinta preta, não tem problema. Ó, errei um pouquinho aqui do lado, então eu venho com a caneta. Se não tiver, usa o pincel bem fino e vai fazendo o retoque aqui para consertar esse errinho, ó. Olha só. Aí deixa esse brilho bem certinho aqui também, ó. Vai contornando. E aí você conserta. Prontinho. Mais fácil que isso, impossível, né, gente? Bem simples mesmo de fazer. Tá prontinha a boneca. Agora, eu vou vestir a saia dela. E vai tá pronta aí a bonequinha para brincar. Bom, já vesti a saia, olha só que fofa, né? Eu amei esse tecido listrado com essas cores, achei super fofo, ainda não tinha usado para fazer nenhum trabalho, e aí decidi fazer uma saia com ele. Olha que fofo, né? Muito lindo. A bonequinha tá aqui, o cabelinho todo pintado, essa parte de tecido, então é ótima para a criança brincar, não tem nenhum acessório que seja removível, assim, com facilidade. A proposta era essa, por isso que eu não colei laço, não coloquei botão. Ela é totalmente diferente das outras que eu faço aqui no canal. E justamente para oferecer para as clientes que querem uma bonequinha para a criança levar para a escola, para andar com ela o dia inteiro, para pôr no chão, enfim. Então tá aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Aguarda porque vai ter o do boneco também, tá? Então fica de olho. E se você gostou, não esqueça de deixar o meu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Eu espero que vocês gostem. Beijo grande e até o próximo passo a passo.